O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que as tropas do país invadiram a Rússia e estão lutando na região de Kursk, na fronteira entre os dois países. Esta é a primeira vez que unidades de operações especiais da Ucrânia conseguem invadir o território russo, marcando uma nova fase do conflito. Segundo Zelensky, a Ucrânia está provando que sabe como restaurar a justiça e garantir a pressão necessária. Ele também agradeceu às tropas por tornar possível empurrar a guerra para o território agressor. A invasão aconteceu depois de um ataque aéreo. Segundo fontes não oficiais, a Rússia teria perdido mais de 250 quilômetros quadrados de território para as tropas ucranianas. Mais de 15 mil moradores da região já foram evacuados pelas forças russas. E para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o doutor em Economia e Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, boa tarde para você. Obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Conexão Record News. Como é que você analisa? É uma reviravolta na guerra? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Não só é uma reviravolta na guerra, mas é uma estratégia que pode sim ter contornos que ninguém esperava. Isso porque, nos últimos 5 meses, o presidente Zelensky, apesar de ter conseguido muitos recursos financeiros, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, não estava seguro do seu futuro caso houvesse uma eleição do presidente Donald Trump. Mas mais importante do que isso era o fato de que já haviam líderes europeus falando sobre a possibilidade de uma partição do território ucraniano para criar um armistício e, de fato, encerrar o conflito. Agora, a situação fica bem diferente. A partir do momento que a Rússia passa a ser atacada, primeiro, o exército russo e o próprio presidente Putin têm que criar uma nova estratégia de defesa e não de ataque. E isso estava longe dos seus planos. Os russos foram, de fato, pegos de surpresa. E isso não significa que Zelensky, de fato, quer ganhar a Rússia, quer dominar a Rússia, mas tem uma estratégia muito importante por trás disso. Se Zelensky começa a conquistar e, de fato, dominar territórios na Rússia, talvez uma saída para o conflito e, finalmente, encerrar a guerra seja uma troca de territórios. Ou seja, quanto mais territórios russos forem dominados pela Ucrânia, mais fácil pode ser no futuro que a Rússia tenha que, de fato, devolver os territórios ucranianos para retomar os seus próprios territórios. Por isso, é uma estratégia que, de fato, pode sim mudar as fases da guerra daqui para frente. E a gente precisa considerar que essa ação desse fim de semana ocorre menos de um mês depois do presidente Zelensky afirmar querer que a Rússia participe da próxima cúpula da paz. Ou seja, uma tentativa de pôr fim à guerra que continua no campo de batalha, mas o lado diplomático também não está descartado, né, Igor? É óbvio que o presidente Zelensky quer encerrar esse conflito. Muitas vidas ucranianas já foram ceifadas e ele quer reconstruir o seu país. Mais importante do que isso, ele precisa encerrar esse conflito para continuar a sua ascensão na União Europeia e, quem sabe, na OTAN. E a partir daí, com recursos europeus, pode fazer com que a Ucrânia tenha uma nova vida. Mas não havia, até esse momento, a necessidade de ir para uma relação diplomática se você não tem nada a entregar ao seu inimigo, se apenas a Ucrânia estava com territórios anexados. Apenas a pressão externa dos Estados Unidos e aliados não iriam demover a Rússia. Agora, a partir do momento que Zelensky tem a posse de territórios russos e, principalmente, tem a capacidade de arregimentar batalhões para conquistar mais espaços na Rússia e destruir tropas russas em território russo, isso sim é preocupante para a Federação Russa e faz com que eles possam, de fato, querer sentar na mesa de negociações. E o mais importante é que a ameaça clássica de Vladimir Putin de usar as chamadas armas táticas nucleares, isso pode até funcionar com os territórios russos, mas Putin nunca iria utilizá-las no seu próprio território. Desculpe, ela pode utilizar em territórios ucranianos. Acho que ainda seria muito difícil, mas pode utilizá-las. Mas em território russo,
Com certeza não. Então, acho que se essa estratégia continuar e a Ucrânia avançar em mais territórios russos, acho que a chance da gente ter uma nova rodada diplomática, agora com os dois lados tendo que negociar, torna-se muito mais factível. Muito bem, quero falar de um outro conflito agora. O Hamas pediu aos países mediadores a aplicação de um plano proposto pelos Estados Unidos em maio. Durante o final de semana, centenas de palestinos foram retirados de bairros do norte de Khan Yunis. O movimento islamita Hamas pediu aos países mediadores que apliquem um plano proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em maio. O pedido tem como objetivo alcançar uma trégua com Israel em Gaza, em vez de realizar novas negociações ou apresentar novas propostas. Na semana passada, quando foram completados 10 meses de guerra, o governo israelense informou que retomaria as negociações indiretas sobre uma trégua e a libertação dos reféns retidos pelo Hamas em Gaza. A ação foi feita em resposta a um apelo dos 3 países mediadores, Estados Unidos, Egito e Catar. Neste domingo, centenas de palestinos fugiram dos bairros ao norte de Khan Yunis. O exército israelense apelou aos moradores da zona de Al-Jalá para saírem da região, onde estão preparando novas operações. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos afirmou que só nos últimos dias, mais de 75 mil pessoas foram deslocadas no sudoeste da faixa de Gaza. Israel afirma que pretende acabar com a presença dos combatentes do Hamas em Khan Yunis, que já foram alvo de várias ofensivas. As tropas israelenses retornam periodicamente às áreas de onde se retiraram devido ao ressurgimento de unidades do movimento islamita. E o exército de Israel afirmou que 31 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica foram mortos em um bombardeio no sábado contra uma escola que abrigava deslocados. Os Estados Unidos enviaram mais um porta-aviões e um submarino para o Oriente Médio. O país está reforçando a presença militar após o aumento das tensões na região. Neste domingo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos ordenou que o porta-aviões com caças F-35C acelerasse o trânsito para a área de responsabilidade do Comando Central, local em que outros porta-aviões estão posicionados. Um submarino de mísseis guiados também foi enviado ao local. A decisão ocorre após reunião entre o secretário americano e o ministro da Defesa israelense. Eles também discutiram sobre negociações de cessar-fogo e libertação de reféns, além de medidas para tentar impedir ofensivas do Irã e grupos como o Hezbollah. Igor Lucena, não dá para não comentar sobre essa participação dos Estados Unidos nos dois conflitos, ajudando a Ucrânia e ajudando também Israel. Exatamente, e as duas matérias elas se autoconectam quando a gente está falando dessa necessidade que o Hamas agora está tendo de adotar a solução do presidente Joe Biden de um cessar-fogo. Isso porque o Hamas perdeu primeiro o seu líder, Sinwar, que foi assassinado por Israel, e agora está sendo pressionado de fato por Israel em todos os seus frontes. E mais importante do que isso, o grande país que apoiava financeiramente e militarmente o Hamas, que é o Irã, diminuiu o apoio. Isso porque ele deve entrar em conflito aberto com Israel. Ou seja, o grande escudo de defesa do Hamas passa a entrar diretamente no conflito, tornando o Hamas dispensável. Então, o Hamas agora passa a procurar o acordo do presidente Joe Biden como uma necessidade para a sua própria sobrevivência e a sobrevivência dos seus líderes. A partir do momento que Israel começa a eliminar líderes, por exemplo, no Irã, nada impede que ele comece a eliminar líderes em outros países árabes. Então, o Hamas agora se torna pressionado e entende que, se não atender esse projeto do presidente Biden, pode sim ter baixas ainda maiores. Por outro lado, um outro comunicado saiu agora, nas últimas horas, de Alemanha, França e Reino Unido, tentando diminuir as tensões no Oriente Médio. E a Jordânia já se coloca, como vocês mesmos disseram, em prontidão com os americanos, porque as bases iranianas devem iniciar nas próximas horas ou dias um grande ataque, em uma grande escala contra Israel. Agora, isso não vai ser um ataque mais surpresa,
não só Israel, como os Estados Unidos e todos os aliados do Ocidente vão defender o espaço aéreo israelense. O grande ponto é se essa defesa vai ser efetiva pelo Domo de Ferro e por aliados como a Arábia Saudita e Jordânia, e se haverá um contra-ataque direto contra o Irã. E se isso ocorrer, nós vamos assistir, de fato, um ataque, um conflito em grande escala, que pode impactar não só a estabilidade da região, mas preço de commodities. Um ataque diretamente ao Irã e a destruição de poços de petróleo pode levar o barril a $150, causando impactos inflacionários no mundo inteiro. Por isso, a preocupação da Alemanha, França e Reino Unido em tentar baixar as tensões. Agora, quando a gente faz uma análise desde o início desse conflito do Hamas com Israel, nós estamos, de fato, atingindo o ápice, que seria o confronto aberto com os mandantes, que são os iranianos. E torcer para que isso não aconteça, né, Igor? Porque além dos danos econômicos, que são muitos, temos pessoas em meio a esses conflitos duradouros que, infelizmente, a gente tem acompanhado tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Igor Lucena, obrigado pela sua análise e boa semana para você. Muito obrigado e uma boa semana a todos.